Oi, crianças! Vamos lá na nossa aula de história? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos fazer junto com produção. Então, olhem só. Lá a gente tem vários contos de fadas, histórias de encantamento, né? Então, lá a prof colocou duas histórias para você, do Chapeuzinho Vermelho, para vocês lerem, onde tem o Lobo Mau, tem os Caçadores, para vocês relembrarem essa história. E depois lá embaixo tem a gente relembrar a história da Branca de Neve e os Sete Anões. E o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar as tirinhas, vão organizar a historinha na ordem certa colada no caderno de vocês. Vão recortar, vão montar a historinha, tirinha por tirinha colada no caderno. Depois que vocês montarem a história certinha, na ordem certa, vocês vão fazer um desenho sobre aquela história, tá? Sobre a história da Branca de Neve e os Sete Anões. Vocês vão ilustrar a história. Lá embaixo tem um espacinho. E depois disso, vocês vão ter uma produção de texto. Você leu o conto A Cinderela? Alguém já ouviu esse conto, A Cinderela? E se essa história fosse escrita hoje? Será que o lugar e os personagens seriam os mesmos? Que tal montarmos um conto diferente, em que os fatos e o local sejam atuais? Então, você pode ajudar a escolher qual dos contos iremos trabalhar. Então, você vai fazer o quê? Você vai escolher um dos contos de fadas, pode ser a Cinderela, pode ser Chapeuzinho Vermelho, um conto que você quiser, e você vai mudar ele. Vai contar ele como se fosse num dia de hoje, como se fosse hoje, né? Como se a história fosse escrita hoje. Será que o lugar e os personagens seriam os mesmos? Então você vai recriar uma história, mas colocando-a no nosso mundo, no nosso jeito de hoje. Então use a sua imaginação para você recriar uma história, tá? Aquela história nós já contaram. Pode ser da Cinderela, pode ser da Chapeuzinho, pode ser dos Três Porquinhos. Aqui você preferir, aqui você gosta mais, combinado? Aí você coloca o título dela ali, só que o título dela tem que ser o mesmo da real. Aí depois que você só vai mudar lá embaixo a história, mas o título tem que ser o mesmo. Por exemplo, se você escrever dos Três Porquinhos, o título vai ter que ser Os Três Porquinhos. Aí depois a história, como você vai descrevê-la, aí você vai descrevendo como se fosse hoje. Se fosse você contando essa história, como que ela seria? Tá bom? Combinado? Beijos!